Olá, turma, tudo bem? Bom dia. Aqui quem fala com vocês é o professor Fábio, da disciplina de Educação Física. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos presentes, né? Para mais uma videoaula sobre o tema Corpo, Saúde e Nutrição. Esse tema que nós estamos fazendo a continuação dele, né? Do primeiro capítulo do nosso livro Positivo, né? Volume 4, ok? E lembrando que esse conteúdo de estudo já é referente ao nosso quarto bimestre, tá, turminha? Tudo bem? Só ressaltando também que essa já é a nossa 11ª aula, tá? Tudo bem? 11ª videoaula. E com isso, vamos iniciar mais um estudo. Ok, turma? Vamos lá? Bem, ainda sobre o nosso tema, né, corpo, saúde e nutrição, nós iremos falar, ok, nessa videoaula sobre conteúdos de muita importância, tá, pessoal? Onde vocês podem ver abaixo o tópico índice de massa corporal, né? Esta ferramenta calculadora de índice de massa corporal baseia-se em uma fórmula cujo cálculo é o método utilizado pela Organização Mundial da Saúde, ou melhor, né, por sigla a OMS, para avaliação do nível de gordura de um indivíduo. Lembrando, tá, pessoal, que esse cálculo, né, vai dar apenas o nível de gordura do indivíduo, ou seja, você não terá nível de massa, né, massa magra ou de músculo, né, pessoal, ou mesmo o peso ósseo, tudo bem? Aí vai dar apenas a medida do nível de gordura, tudo bem? Então, o IMC, né, ele apenas vai lhe dar o resultado do seu nível de gordura. Como calcular isso, professor? É muito simples, tá, pessoal? O IMC ele é igual, né, ao seu peso, tá? E a sua altura ao quadrado, né, multiplicado por 2. Ou seja, meu peso, por exemplo, é 73, né? E minha altura é 1,67 m. Então vai ser 167 vezes 167. Tudo bem? Ok? Pegando o peso, né, e o resultado da altura ao quadrado, né, você vai dividir e aí você terá um resultado, ok? Logo a seguir teremos a tabela que apresenta os valores para a classificação de sobrepeso por meio do MC. Depois que você tem esse resultado, tá, dessa divisão, você vai lá na tabela, né, aonde nós vamos já mostrar aqui no slide, e por lá você vai se basear. Se você está no seu peso ideal, tudo bem, se você está com sobrepeso, né, ou se você está com um percentual abaixo, né, do normal, ok? Então vamos lá. A tabela 1 são de padrões de aptidão saudáveis para IMC em meninos e meninas entre de 5 a 18 anos. Vou passar aqui para vocês. Então essa é a tabela, tá, pessoal? Ó, nós temos aí a primeira coluna, né, da classificação por idade, ok? Temos também a segunda coluna, tudo bem? Do IMC dos meninos, né, de 13 a 20, 14 a 20, equivalente, tá? Esses números são equivalentes a cada faixa etária, tá, pessoal? E o IMC das meninas, ok? Eu vou fazer um cálculo básico rapidinho, tá? E já mostro para vocês, só um minuto.
Tudo bem, turminha? Voltei. Então, como eu tinha falado, né, citado para vocês, vamos pegar o exemplo aqui da minha altura, né, e do meu peso, ok? Só um momentinho. Então, eu não tenho a minha faixa etária aqui, né? No caso, só tenho até 18 anos. Mas aí, o meu IMC, né, daria de 26,61, tá bom? Ia se encaixar ali na última faixa etária, né? De 18 a 26, né? Tudo bem? Mas porém, né, nós teríamos que ter a idade, né, a faixa etária exata para ver se realmente estamos, né, no peso ideal ou com sobrepeso. Tudo bem? Deixa eu passar para a segunda tabela para a gente entender melhorzinho, tá bom? A gente conseguir entender melhor o conteúdo. Olha lá. Classificação do sobrepeso e obesidade pelo IMC, adaptado de WHRO, né? 1997, isso é um autor, tá, pessoal? E OMS, 1995, classificação de obesidade. Vamos lá. Baixo peso 3, grave. Risco grave, tá, pessoal? Baixo peso 2, moderado. Risco moderado, 16, né? Traço 17. Baixo peso 1, leve, abaixo da média, 17, 18,5. Normal, ideal, de 18, né? 5-24,9. Desculpa, pessoal. Esse seria o peso ideal, tá, pessoal? Tudo bem? Nessas medidas, tudo bem? Sobrepeso, excesso de peso seria de 25, né? Tá? 0/29,9, ok? Então, no meu caso aqui, ó, deixa eu pegar o meu peso como exemplo, né? O meu deu 26,6. Então aí no caso já estaria com um excesso de peso, né? Sobrepeso. Tudo bem? O peso ideal seria até 24,9, né? E eu já passei para o 26. O professor também está um pouco fora da medida, né? Tudo bem? Aí deu para vocês entenderem um pouco, né? Obesidade 1, risco moderado, de 30,0 traço 30,9, tá, pessoal? Tem um outro traço 9 aí, mas tá errado, tá? É uma vírgula aí, tudo bem? Obesidade 2, risco grave, de 35,0 traço 39,9. Obesidade mórbida, risco muito grave, né, pessoal? Chega até levar a óbito, tudo bem? Tudo bem? Ó, eu não estou muito bem lembrado, né, sobre esse sinal, mas se eu não me engano é maior, né, que 40, não é isso? Tudo bem? Pessoal, as primeiras medidas, baixo peso grave, tá? Risco grave, menos, né, que 16. Já é um baixo peso, tá, pessoal? É quando a pessoa já tem muito pouco, vamos dizer assim, massa corporal, né? Então é um baixo peso grave, né? Aquela pessoa bem mesmo magra, né? E baixo peso 2, moderado, de 16/17. E tem o baixo peso 1, que é o leve mesmo, tá? É o leve abaixo da média, de 17 a 18. Tudo bem? E aí vem o normal, né? Que eu citei o exemplo da medição minha, né? E sobrepeso, obesidade 1, obesidade 2, obesidade mórbida. Ok, pessoal? Não sei se deu para entender muito bem, tá? É meio complexo, né? Mas dá para entender, tudo bem?
Não se preocupe que eu vou ao final do vídeo vai ter um vídeo reforçando, tá, o conteúdo para vocês conseguirem entender melhor, tudo bom? E assim vocês conseguem compreender de forma mais simplificada, tá bom? Deixa eu passar aqui a tabela. Somatotipologia, tá, pessoal? A base, o estudo da somatotipologia baseia-se num princípio que não existe dois indivíduos exatamente iguais. Hoje em dia, né, pessoal? Hoje em dia não, vamos dizer assim, algumas das vezes a gente vê, né, alguns treinadores, instrutores, personal trainers ou até mesmo academias, né? Não somente aquelas academias de, vamos dizer assim, de menos fluxo, né? Mas também aquelas academias mais renomadas, né? Também já consegui ter, né, essa experiência e conseguir vivenciá-la de algumas academias e alguns profissionais, né? Generalizar um treino só, um tipo de treino para várias pessoas. E isso não é correto. Já até citei, né? Já ressaltei, reforcei em algumas videoaulas sobre essa questão, tá bom, pessoal? Cada indivíduo apresenta uma série de características morfológicas, fisiológicas e psicológicas que os distingue dos demais. Ou seja, pessoal, cada qual tem a sua genética, a sua fisiologia, tudo bem? Não somos todos exatamente iguais, pessoal, tudo bom? Estas variações na constituição corpórea dos indivíduos decorrem da diferença de constituição individual. Estas variações na constituição corpórea dos indivíduos decorrem das diferenças de constituição individual. Então, da formação, pessoal, corporal, né? Cada indivíduo tem a sua constituição, a sua forma, né? De desenvolvimento corporal, tudo bem? Alguns se desenvolvem mais, né? Outros se desenvolvem com menos velocidade, outros com mais velocidade, né? Outros com uma maturação mais precoce e outros com uma maturação mais tardia, né? Porém, cada qual tem o seu tempo, pessoal, tudo bem? Cada qual tem a sua fisiologia, tudo bem? E devemos respeitar, ok? Essas diferenças. A constituição individual está ligada a o que chamamos hoje de somatotipologia. A somatotipologia pode ser definida como o estudo das qualidades que caracterizam cada indivíduo, levando em consideração os seus aspectos físicos e psicológicos. Segundo Astrand, 1980, somatotipo refere-se à classificação física do corpo humano, relacionada à estrutura corporal com a performance nas diversas modalidades esportivas. Sua determinação pode ser feita de várias maneiras, sendo que a mais difundida é através de medidas antropométricas. Então, turma, o somatotipo, né, ele refere-se à classificação física do corpo humano, ou seja, as medições, tamanho, né, largura, comprimento, ok? Com a performance nas diversas modalidades esportivas, para a gente conseguir ver, né, conseguir avaliar cada tipo, né, somatotipo de algum atleta, nós vamos ter que se utilizar, né, vamos ter que vamos precisar, né, usar
fazer uso de algumas ferramentas para fazer essas medidas. Essas medidas que são chamadas de antropometria, tá? Aqui está antropométricas, mas o nome é antropometria, tá? É uma avaliação, né, aonde personal trainers, professores de educação física formados em bacharelado, né, utilizam de ferramentas como fita, né, antropômetro, tudo bem? Esse antropômetro ele é um alicate, parecido com um alicate, né? E também alguns utilizam de tabelas que no caso são como se fosse uma grade, um adesivo numa parede, aonde a pessoa fica na forma, né, vertical, pronada, né, ou seja, de costa colada na parede, né, com as mãos voltado, com as palmas da mão voltada para frente, tá, e os braços ao lado do corpo. Dessa forma eles conseguem também verificar algumas medições, ok? Como eu falei, logo após os slides a gente vai estar colocando alguns vídeos para que vocês consigam compreender melhor, né, cada ferramenta que eu citei aqui para vocês e para que vocês possam ter uma noção do que nós realmente estamos falando aqui nesse conteúdo, ok? Princípios gerais da somatotipologia. A somatotipologia é baseada em alguns princípios gerais, onde os mais importantes são: todos os indivíduos são diferentes, não há pessoas iguais. Realmente isso é verdade, né, pessoal? Até mesmo quando os bebês, né, nascem na formação de gêmeos, né, eles podem ter aparências, né, similares ou quase iguais mesmo, né? Porém, nem sempre os comportamentos serão mesmos, né? Nem sempre a personalidade será a mesma, né? Isso. Então eles também vão ter, da mesma forma como eles têm personalidade diferente, eles também podem desenvolver, né, uma fisiologia, né, de exercício, de atividades diferenciada. Com isso, nós não podemos considerar, né, que essas pessoas são exatamente iguais, ok? O mesmo indivíduo é diferente de si mesmo, em momentos diferentes. O que ele quis dizer aqui, né, pessoal, chega até ser uma frase de filosofia, né? O mesmo indivíduo é diferente de si mesmo, em momentos diferentes. O que ele quis dizer é que nem sempre nós somos, né, quem realmente pensamos que somos, né? Às vezes nós podemos mudar de personalidade, né, conforme os momentos vivenciados, conforme aquela hora, o ambiente, né, ou situação vivenciada, ok? Essa diferença não é caótica, mas obedece a determinadas leis. Apesar das diferenças entre os indivíduos, há semelhanças que permitem grupá-los em tipos. Vamos lá tentar ver quais são, né, essas semelhanças que a gente pode, né, que podem nos permitir grupar, né, tipos, né, de pessoas. Só um momento, vamos passar o slide. Então, nós vamos falar, né, do endomorfo, mesomorfo e ectomorfo. Ok, pessoal? A gente já citou esse conteúdo em algumas aulas passadas, né? Mas aqui a gente vai aprofundar um pouquinho melhor, ok? Vamos entender cada vez mais esse conteúdo, né?
que também vai poder nos auxiliar na nossa compreensão da nossa fisiologia, da nossa genética, das nossas limitações corporais, né? Das nossas habilidades, né, motoras, ok? Das nossas facilidades motoras, tudo bem? Um dos fatores fundamentais para quem quer ter um corpo sarado é conhecer qual o seu tipo físico, ou melhor dizendo, o seu tipo de corpo. Conhecer qual é o tipo de corpo não se resume apenas para que se possam atingir melhores resultados nos esportes, como a musculação, por exemplo, né? Mas também é um grande aliado para aqueles que estão constantemente na luta contra o peso, seja para quem deseja perder ou ganhar peso. Então, pessoal, a gente conhecer o nosso corpo, né? Não está interligado apenas à estética, né? Em beleza, né? Facial, estrutural, tudo bem? Conhecer o nosso corpo não está ligado apenas a compreender, né? Ou melhorar resultados, né? Relacionados aos esportes, mas também compreender o nosso corpo, né? Como ele está funcionando, como ele funciona, nos ajuda, né? A trabalhar de forma eficaz. Ou seja, aquela pessoa, né, que está pretendendo, né, fazer uma dieta ou pretendendo ganhar uma massa muscular ou até mesmo perder, né, alguma massa corporal, né, para se encaixar num peso, né, num peso onde ela almeja, né. Então, conhecer nosso tipo físico, né, nosso tipo de corpo vai nos auxiliar, né, e até mesmo nos ajudar em busca, né, desse objetivo, que é melhorar sempre, né, a nossa saúde, né? Não somente a nossa saúde, mas também a nossa aptidão física, a nossa qualidade de vida, né? E também a nossa autoestima, ok? Isso aqui é uma figura, né, pessoal? Uma figura, uma imagem que muitas das pessoas com certeza já se pegou pensando, né, por que nós temos um amigo ou uma amiga que ela come de tudo, né, de tudo mesmo. Vai lá pro rodízio, come não sei quantas pizzas, toma não sei quantos copos de refrigerante, né, come não sei quantos sanduíches, não é isso? Enche, né, enche a pança mesmo, né, come bastante demais, né, e não engorda, né, turma, não consegue engordar, chega até causar uma invejazinha para aquelas pessoas, né, que tem que estar sempre controlando, né, e se controlando, né, e buscando, né, sempre manter um peso ideal, não é verdade? Então, eu tenho certeza que qualquer um de vocês deve ter um colega, um amigo dessa forma. Ainda falando sobre endomorfo, mesomorfo ou ectomorfo, né? Certamente você já constatou as diferenças entre cada indivíduo. Se você não conseguiu ainda constatar essa diferença, então, pessoal, prestem bem atenção nesse conteúdo, principalmente nessa parte que nós vamos falar, né, dessas fisiologias, e aí você vai conseguir entender por que você tem aquele colega que come tanto, né, e não engorda. E também entender que porque você também tem um colega que quer perder peso e faz diversas dietas, né? Faz grandes tempos de exercícios, mas mesmo assim
tem uma dificuldade grande, né, para perder peso, ok? Como, por exemplo, algumas pessoas parecem poder comer de tudo, né, como eu já citei, quanto querem e mesmo assim não engordam. Já os outros, se não tem uma alimentação equilibrada, né, ganham peso com facilidade. Ou mesmo aquele sujeito na sua academia que parece não treinar tão duro quanto você treina, mas mesmo sem tomar algum tipo de suplemento para ganhar massa muscular, consegue ter um corpo sarado com músculos bem definidos. Acontece muito, né, pessoal? Às vezes você também está indo para academia, está se cuidando, né? Montou um treino super eficiente, né? Eficaz. Comprou vários equipamentos modernos, né? Máquinas, está pagando um profissional, né? Um personal trainer, e mesmo assim você tem um desenvolvimento mais lento que outras pessoas, não é isso? Às vezes você olha aquele colega que está na academia há pouco tempo, quase não vai, né? E tem um corpo sarado, com músculos mais definidos que o seu, que você está fazendo aquele maior esforço para ter, né? Então, pessoal, isso realmente vai acontecer com alguns indivíduos por ter a facilidade, né, de hipertrofiação, né? Hipertrofiar de forma mais simplificada, ou seja, a sua própria genética já vai dar uma ajuda a ele, entendeu? Ele já vai ter uma facilidade pelo fato da sua fisiologia ser, né, daquela forma, e com isso ela favorece, né, aquela pessoa que não treina tanto, né, mesmo assim tem um corpo sarado. É exatamente para responder estas questões que veremos a seguir quais são as diferenças e características entre ectomorfo, mesomorfo e endomorfo. Abaixo você pode ver aí uma imagem, né? Um meme, né, pessoal? Que diz bem assim: conquiste seu corpo sarado em apenas um dia. Você vê aí um senhorzinho aí vendendo alguns, parece como é que chama? Um balístico, né? Balístico é aquele colete, né, que a polícia militar usa, os policiais, né, policial civil, militar, federal, né? Ele parece um colete, mas é um colete em forma de abdômen, né, com peitoral sarado. Então ele está vendendo aí, né, como se fosse a pessoa ficasse sarada em apenas um dia. Na verdade, não é nem um dia, né? Em alguns minutos. Basta a pessoa comprar, né, vestir, e estará que nem o senhorzinho aí da foto. Então, pessoal, essa figura é mais para a gente mostrar, né, para vocês compreender que realmente, né, não tem segredo. Porém, devemos entender, né, como que o nosso corpo trabalha, quais as formas, né, que nós temos de desenvolver, né, a nossa aptidão física, ok? Vamos falar um pouco agora do tipo físico ectomorfo. Vamos lá? O ectomorfo, ele é tipicamente uma pessoa magra. Possui um metabolismo acelerado, o qual faz com que a queima de calorias seja maior durante períodos em repouso. Então, pessoal, é por isso que esse rapaz, né, o ectomorfo, ele não engorda tão facilmente, porque o seu organismo é totalmente acelerado, mesmo quando está em repouso, ok? Necessita consumir diariamente um alto nível calórico para que possam obter algum aumento de peso. Então, eles podem comer, né, e devem comer, né, ter um alto nível calórico de consumo para que assim eles possam obter algum aumento no peso. Suas principais características são, deixa eu passar o slide aqui: metabolismo acelerado, né, como eu já falei. Eles têm dificuldade em ganhar peso.
Os ombros e cinturas são estreitos. O peitoral é magro e o abdômen estreito. Predomina a massa muscular magra. Pernas e braços longos e finos. Ok, pessoal? A pessoa que tem, né, essa fisiologia, né, de ectomorfo não deve ficar triste, tá, pessoal? Cada metabolismo, né, cada genética tem as suas qualidades, né, e também as suas não qualidades, tudo bem? Uma das qualidades do ectomorfo é que ele tem um metabolismo bem acelerado, né, pessoal? Ou seja, mesmo que ele não não faça exercício, mas coma bastante, ele não vai engordar tanto, né, pessoal? Não vai conseguir acumular tanta gordura, entendeu? Ele tem dificuldade realmente em ganhar peso, né, pessoal? Isso já seria, né, uma não qualidade. No caso, para ele atrofiar, né, fazer aquela ganha de músculo, né, ele já tem uma determinada dificuldade, né? Ele vai passar um tempo, um período maior para conseguir, né, desenvolver uma musculatura, ok? Ombros e cinturas estreitos. Isso quer dizer que nem todos, né, mas muitos deles não terão tanta força, né, pessoal? Ok? Muita força para carregar objetos, né, ou outros pesos. Tudo bem? Nem todos. E isso não quer dizer também que eles não consigam desenvolver uma força com o auxílio de um treino. Tudo bem? Se caso eles vierem a trabalhar, né, seguir um plano sequencial de treinamento físico, exercício físico, com certeza essa força vai ser melhorada e desenvolvida, né? O peitoral é magro, o abdômen é estreito. Isso pode também ser uma vantagem, pessoal. Ou seja, a pessoa que é de ectomorfo, né, ele tem uma boa agilidade, né? Ele tem uma boa agilidade e uma boa amplitude, ok? Então, ele vai ter aquela agilidade melhor do que um mesomorfo ou, né, um endomorfo, tudo bem? As pernas e os braços são longos, como eu falei, ele vai ter uma boa amplitude, né? Vai ser normalmente um pouco mais alto, né? E terá um alcance melhor para buscar ou pegar alguns objetos, ok? Então, aqueles jovens, né? Vocês que são jovens, né? Que se encaixam nessa fisiologia de ectomorfo, não fiquem tristes, tá, pessoal? Isso como eu falei, cada fisiologia, né, tem suas qualidades, né, e não qualidades, ok? Tudo bem? Isso não quer dizer que essas não qualidades você não possa melhorá-las, tá? Você pode aprimorá-las através de treinamentos, né, de exercício e atividades físicas e de uma boa alimentação, ok? Turma, caso vocês estejam cansados, ok? Dê um pouquinho de sono aí, dê um pouco de fome, né? Podem levantar, façam um alongamento, né? Ok, bebam uma água, se hidratem, vão ao banheiro, né? Tudo bem? E retornam para a nossa aula, para a gente continuar, ok? Vamos falar agora do tipo físico mesomorfo. Quando vocês quiserem lembrar, né? Ecto, tudo bem? É aquele biotipo, né? Magrinho. E o tipo físico mesomorfo, meso, já quer dizer, pega o começo da palavra, meio, tá, pessoal? Mesomorfo. Ao contrário dos ectomorfos, né? Aqueles que se classificam como mesomorfos são caracterizados por constituir uma estrutura óssea ampla, possui ombros largos e cintura fina.
O tipo físico mesomorfo é considerado como melhor tipo de corpo para a musculação, pela sua facilidade no desenvolvimento muscular, assim como por possuírem maior facilidade em ganhar ou perder peso, além de serem naturalmente fortes. Suas principais características são, então, como eu falei, né, meio, tá, pessoal? Esse biotipo, né, essa fisiologia vai ser uma estrutura, né, já balanceada, que você terá tanto facilidade para ganhar massa, né, como também terá facilidade para perdê-la, ok? Ele tem um pouco melhor, né, desenvolvimento da sua força, né, e ele é um corpo considerado, né, bom para musculação, né, pois ele consegue desenvolver uma musculatura, vamos dizer assim, um pouco mais avançada, né, do que os ectomorfos, ok? Ele tem um melhor desenvolvimento, né, para exercícios físicos. Vou passar aqui o slide para a gente ver, né, quais são essas características. Só um momento. Vamos lá? A estrutura muscular atlética, legal, né? Ganha de massa muscular com facilidade, como eu já falei. Facilidade em definição muscular, também falei, né? Tem uma força muscular boa, né? Ganho ou perda de peso com facilidade. Vocês podem ver aí exemplos abaixo, né? Nós temos a imagem aqui do ator, né? O Schwarzenegger, né? Ok? O Arnold, né, pessoal? Ele é considerado mesomorfo. Vocês podem ver aí ombros largos, né? Cintura fina, ok? E uma boa, né, estrutura muscular. Vocês podem ver desenvolvido, né, pelo seu corpo. O outro atleta eu não conheço, mas também pode ser considerado mesomorfo também, né, pessoal? Também se encaixa, né, nessa característica de um mesomorfo, ok? Eu estou passando o slide agora. Só um momento. Agora vamos falar, né, do tipo físico endomorfo. Bem, pessoal, o tipo do endomorfo é caracterizado pela facilidade, isso mesmo, em ganhar peso, né? E principalmente pela acumulação de gordura em volta da cintura. Possui uma estrutura óssea forte. Suas principais características são: ganham músculos, mas também gordura, com muita facilidade. Estrutura óssea curta. Aparência física arredondada. Dificuldade em perder peso. Possui o metabolismo reduzido. Músculos poucos definidos. Bem, como eu falei para vocês, cada fisiologia tem seus bons e seus contras, né, pessoal? O lado bom, né, do endomorfo, no caso, né, é porque ele tem uma boa força, né, pessoal? Ele tem uma boa estrutura óssea forte, não é isso? Tudo bem? Então, essas são as melhores qualidades, né, pessoal? Aí, vamos dizer que as não qualidades seria, no caso, a dificuldade em perder peso, né? E também que ele tem um metabolismo mais lento, né, pessoal? Ele já não queima com tanta facilidade o consumo de carboidratos ou nutrientes e etc, né? Das substâncias que o nosso corpo, né, ingere durante o dia a dia. Ou seja, para que um endomorfo consiga, né, ter uma perca de peso, né, melhorada, ele deve, né, gastar, né, durante o dia a dia
mais do que ele consome, no caso da pessoa. Assim ele pode sair, né, ele pode estimular, né, o seu metabolismo a sair da sua zona de conforto, né, e poder adaptá-lo, né, a um padrão de vida mais ativa, né? Assim, ele vai conseguir ultrapassar, né, suas limitações e dessa forma conseguirá ter um melhor resultado, ok? Tipos de composição corporal. Cada um dos 3 diferentes tipos de composição corporal proporciona vantagens e desvantagens, né? Como eu já falei. No que diz respeito à melhoria do condicionamento físico e obtenção de massa muscular magra, ganho de peso ou perca de peso. Simplesmente podemos concluir que independentemente, né, de qual seja o seu tipo de corpo, ecto, meso ou endomorfo, cada um deverá ter um plano de treino estruturado de forma individualizada para que suas metas sejam atingidas. Aqui vão algumas dicas de treino. Como já tinha citado no início, né, do conteúdo, né, da videoaula, nós não podemos generalizar um tipo de treino, né, para várias pessoas. Ou seja, se eu vou passar um tipo de treino para um endomorfo, um aeróbio, né, pessoal, aonde ele precisa queimar, né, gastar, né, calorias. Se eu passar esse mesmo treino para um ectomorfo, que é onde ele tem um metabolismo bastante acelerado e é onde ele já tem uma perda, uma facilidade, né, para perder massa corporal, isso pode atribuir à genética dele, né, ao seu biotipo, de ele ter um desgaste, né, maior de caloria do que ele já está acostumado e assim deixá-lo ter debilitado, né, pessoal? Ou se eu passo, né, também um treino anaeróbico, um treino de exercício, né, de repetições, onde eu necessito de força, né, de levantamento de peso para um endomorfo, né, e um ectomorfo, com certeza, né, o endomorfo terá facilidade de desenvolver o treino, né, pelo fato de ser um exercício mais estático, e já também o ectomorfo terá também uma facilidade, né, pelo desenvolvimento do exercício ser estático, né, mais parado. No entanto, o sobrepeso e a sobrecarga, né, pode afetar, né, a sua estrutura, comprometendo, né, cartilagens, né, ou até mesmo tendões e ligamentos, pelo fato de o ectomorfo, né, como eu falei, ele tem uma força muscular abaixo, né, do que o endomorfo tem, ok? Por isso, pessoal, novamente reforçando, não podemos, né, passar de forma generalizada um treino só para vários tipos de pessoa, para vários tipos de indivíduo, ok? Dicas de treino endomorfo, vamos lá. Como a maior parte da composição corporal é massa muscular gorda, endomorfo necessita ter como foco principal o treino cardiovascular, treinos de corrida, né, aeróbia, ok? Treinos de agilidade, né, resistência, ok? E etc. Em conjunto com exercício de musculação para que possa haver primeiramente a queima da gordura, ou seja, pessoal, ele pode fazer, né, um treino musculatório, né, com auxílio de aparelhos de academia, por exemplo, né, ok? E nesse caso ele poderá fazer um treino mais acelerado com esses pesos, né, vamos botar um exemplo aqui de uma remada. No caso ele não irá precisar, fazer o movimento do exercício de forma
mais lenta, né? E nem com tanta sobrecarga. Mas no caso ele terá que fazer o exercício de forma acelerada, né? E com várias repetições, não é isso? Para que dessa forma estimule a queima de calorias. Somente então os resultados começarão a ser visíveis, ok? Deixa eu passar aqui para o outro treino. Agora o treino tá para o ectomorfo, o magrinho, tá, pessoal? Ao contrário do método de treino para o endomorfos, o treino para o ectomorfos necessita ser de mais treino de musculação e menos de cardio. Ou seja, do endomorfo nós vamos trabalhar o cardio, né? E do ectomorfo vamos deixar um pouquinho mais de lado, né, o cardio, ok? Se o objetivo principal for a aumentação de massa muscular, ok? O consumo de suplementos esportivos definitivamente recomendado para que sejam obtidos melhores resultados no aumento de muscular, tá? No volume muscular, desculpa. Então, pessoal, já o ectomorfo, né, vai trabalhar menos cardio, né, e mais musculação, ok? E também poderá fazer uso, né, de suplementos, tá, ok, pessoal? É correto, tá? É normal, suplementos, tá, pessoal? Que auxiliam, né, na alimentação desse biotipo ectomorfo, ok, pessoal? Dicas de treinamento para o mesomorfo. O treino para o mesomorfo deve ser estruturado de forma a que haja um equilíbrio entre o treino aeróbico e o exercício de musculação, ou seja, nem muito de um e também nem pouco de outro, tá, pessoal? O qual irá contribuir para um melhor desenvolvimento da massa muscular, massa e tonificação muscular, evitando assim o aumento excessivo do peso, ok? Hora do exercício, turma. Não esqueçam, né, que após a nossa videoaula sempre nós temos aqueles exercícios, né, de fixação para melhor compreensão, né, do nosso estudo, tá, do nosso conteúdo abordado. E temos também nossos vídeos, né, como falei, para também auxiliar na compreensão, né, do nosso conteúdo, ok? Lembre-se que logo após esse vídeo, a videoaula, estarei sempre à disposição dos senhores e senhoras, né, para tirarmos qualquer tipo de dúvida, ok? Muito obrigado pela atenção de todos, ok? E espero vocês até a próxima videoaula. Tchau, tchau, pessoal! Olá! Neste vídeo você aprenderá como calcular o IMC, Índice de Massa Corporal. Para encontrarmos o IMC de uma pessoa, precisamos de dois dados, o peso e a altura. A fórmula é muito simples. IMC é igual a peso dividido por altura ao quadrado. Vamos a alguns exemplos. Paula é uma jovem com 1,70 m de altura e pesa 71 kg. Vamos substituir os valores. IMC é igual a 71 dividido por 1,70 vezes 1,70. Uma observação: a altura deve estar em metros e não em centímetros. IMC é igual a 71 dividido por 2,89, que nos dará o resultado de 24,56. Agora precisamos saber o que significa este valor. Para isto, temos que pegar a tabela de referência para IMC e comparar os resultados. Paula tem um IMC de 24,56, que está entre 18,5 e 24,9 se comparado à tabela. Podemos ver que ela está com um peso normal, ou também podemos dizer que Paula é eutrófica, palavra dada às pessoas que estão na normalidade. Quando o IMC for abaixo de 17, esta pessoa aponta magreza grave, que pode levá-la a uma insuficiência cardíaca, anemia grave e enfraquecimento do sistema imunológico. O IMC entre 17 e 18,5 é uma pessoa que está com magreza leve. Ela ainda pode estar propensa a problemas de saúde ligados à desnutrição. O IMC entre 18,5 e 24,9 é o peso normal ou eutrofia.
é considerado saudável, com menor risco para doenças. Entre 25 e 30 já é uma indicação de sobrepeso, podendo levar a fadiga, varizes e má circulação. IMC entre 30 e 35 aponta obesidade de grau tipo 1, podendo causar diabetes, infarto, angina e aterosclerose. Quando o IMC está entre 35 e 40, indica obesidade severa, que é de grau 2, causando falta de ar e apneia do sono. Quando o IMC ultrapassa o valor de 40, temos o quadro de obesidade mórbida, que é de grau 3, podendo causar refluxo, infarto, AVC, dificuldades para a locomoção, entre outros. Agora vem uma informação importante. O cálculo e a comparação de resultados na tabela são diferentes para crianças e idosos. Isso porque para crianças usamos percentis e no caso dos idosos eles apresentam naturalmente menos musculatura e mais gordura que os jovens e adultos, sendo necessário uma tabela de referência diferente da que apresentamos anteriormente. Mas isto é assunto para um próximo vídeo. Para ter acesso a todas as imagens dos nossos vídeos, basta acessar o nosso site www.nutridiversidade.com.br e baixar todas as imagens de graça. Salve, meus queridos, sejam muito bem-vindos em meu canal e hoje, até que enfim, nós vamos falar sobre endomorfos, ectomorfos, mesomorfos, mas numa situação que talvez vocês não conheçam. Um teste. Hoje eu vou revelar para vocês um teste que vocês mesmos poderão fazer em casa e descobrir qual é o seu biotipo, mesomorfo, endomorfo ou ectomorfo. Tenho certeza que hoje você sai definido aqui qual é o seu biotipo. Primeira coisa, pessoal, antes de mais nada, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Pedimos isso para vocês com toda a humildade do mundo, com o coração aberto, por um motivo. Nós estamos formando uma família. Esse canal é uma família. O pai dessa família sou eu, mas vocês agora pertencem à minha família. Façam parte da minha família. Se inscrevam no canal. Nós gravamos vídeos para vocês, para a evolução de vocês no esporte, na vida, em tudo. Não paga nada. Biotipos. Primeira coisa que nós precisamos explicar, que muitas pessoas confundem. Biotipo com genética. Renato, eu tenho a genética de ser magro. Renatão, eu tenho a genética de ser gordo. Renatão, a minha genética não me deixa perder gordura. Calma, calma, calma. Genética e biotipo são coisas diferentes. E cuidado quando você usa a palavra genética. Genética está ligado aos seus ancestrais, à sua herança familiar. Genética está ligado até à região da onde os seus pais, seus avós, seus bisavós vieram. Aí sim você carrega a herança genética. A herança genética às vezes lhe carrega doenças, lhe carrega estatura, alto, baixo, lhe carrega a tendência a perder cabelos, por exemplo, lhe carrega cor de pele, até cor dos olhos, tipo de fibra muscular que você tem. Geneticamente você pode ter um potencial para força, geneticamente você pode ter um potencial para endurance, para resistência. Você já viu aquele magrinho, danadinho, gravetinho, colocando 50 quilos de cada lado no supino e fazendo supino, e você ali, ó, de queixo caído, falando, meu Deus do céu, como é que aquele cara conseguiu fazer aquele supino? Genética, aí sim. Provavelmente as fibras musculares desse garoto são fibras propensas à força. O garoto é forte geneticamente, diferente às vezes de uma outra pessoa que tem uma resistência, uma capacidade incrível de correr 10, 12, 20, 30, 50 quilômetros e não se machucar e até mesmo não se desgastar ao extremo.
genética. Isso é genética. Agora vamos entender sobre biotipos, também conhecidos cientificamente como somatotipos. Pessoal, quem criou isso originalmente foi um psicólogo americano chamado Dr. William Sheldon, lá na década de 40. Sabe o que ele percebeu? Ele percebeu que diferentes atletas tinham padrões totalmente distintos de biotipo, de estrutura corporal. Uns com tendências a ganhar mais gordura, outros com uma dificuldade muito grande de perder gordura, alguns com uma capacidade muito grande de ganhar massa muscular, outros com uma dificuldade de ganhar massa muscular. E outras pessoas eram um ponto de equilíbrio entre esses indivíduos mais esguios e aqueles indivíduos mais robustos. Pois bem, Dr. William Sheldon parou e disse: criarei 3 somatotipos, 3 biotipos. Ectomorfos. Aqui, Mauricião. Observem, pessoal. Indivíduos de estrutura mais estreita, ombros mais estreitos, cintura mais fina, quadril também mais estreito, braços mais compridos, pernas mais esguias. Pessoas que possuem uma capacidade muito baixa de ganhar gordura, mas também possuem uma dificuldade muito grande de ganho de massa muscular. Outro somatotipo, ou também biotipo, os mesomorfos. Mesomorfos, indivíduos de estrutura um pouco mais robusta, porém proporcional à linha de cintura com ombros, cintura um pouco mais fina em relação aos ombros, uma capacidade em equilíbrio, tanto de perda de gordura como ganho de massa muscular. E por último ele criou os endomorfos, pessoas de estrutura mais robusta, cintura mais larga, ombros mais largos, uma capacidade muito maior de anabolizar tanto gordura quanto músculos. Ou seja, esses indivíduos têm uma capacidade de reter gordura, mas também têm uma alta capacidade de ganhos de massa muscular. Pois é, pessoal, tá aí uma definição básica dos 3 biotipos que vocês tanto ouvem falar. Agora, Renatão, eu sempre quis saber qual será que é o meu biotipo. Alguns me dizem que eu sou mesomorfo, outros me dizem que eu sou ectomorfo, mas eu acho que eu sou endomorfo. Sabe por quê, Renato? Porque eu engordo com muita facilidade. Eu emagreço com muita facilidade. Ou eu nem engordo nem emagreço, logo sou um mesomorfo. Calma. Você hoje vai saber qual é o seu biotipo. Vamos lá, pessoal. Teste simples. Vamos lá. Dr. William Sheldon, juntamente com seu assistente, quando ele criou esses diferentes biotipos, ele percebeu que dava para avaliar, fazer uma avaliação prévia do principal biotipo da pessoa através de um teste muito tranquilo. Se você é uma pessoa destra, se você escreve com a mão direita, a mão direita vai ser o seu instrumento de medição. E a mão esquerda, principalmente o seu punho esquerdo, será a sua unidade de medição. Você vai, nada mais, nada menos do que, entre o dedo médio e o dedão, entrelaçar o seu punho. Aonde? Se você conseguir encontrar a ponta dos 2 dedos com certa facilidade, você é um mesomorfo. Agora, os ectomorfos. Se você conseguir ultrapassar o toque dos dedos, permitindo que haja uma sobra entre esses dedos, como o punho do Mauricião aí, você é um ectomorfo. Agora vamos ao punho do Mauricião. Mauricião, abraça aí. Olha que legal, pessoal. Ó, sobrou dedo. O Maurício ultrapassou o dedo dele, correto? Logo, aperta aí, Mauricião. Logo, ele é um ectomorfo. Não precisa dar 2 voltas no punho, né? Afinal de contas, você tem dedos, não tentáculos. Mas observa que passou um pouco. Logo, ele é um ectomorfo, diferente do meu caso. Agora, se você entrelaça e não consegue tocar os seus dedos, logo você é um endomorfo. Renatão, será que esse teste funciona? Pessoal, esse teste foi criado pela pessoa que criou os biotipos. Vamos dar um ponto pro homem. Tem que dar certo, afinal de contas, tem validação científica. Meninas, um detalhe importante.
talvez para vocês a circunferência do punho seja insuficiente, porque vocês possuem uma estrutura óssea diferente, mais frágil, e também uma composição hormonal diferente, que acaba agregando um pouco menos de massa muscular do que os homens, principalmente na região dos braços. Mas vocês também podem se apoderar desse teste, verificando o grau de circunferência que vocês adotam. Se vocês perceberem que você tem uma estrutura óssea muito mais fina do que sua amiga, o seu somatotipo com certeza é ectomorfo em relação a ela. Mas as reações de um ectomorfo em relação à dieta e o treino, a capacidade de ganho de massa muscular e a capacidade de perda de gordura é o que você tem que levar mais em consideração. Agora, tem um detalhe. Raramente as pessoas possuem um biotipo puro. O que seria biotipo puro? Biotipo puro é ser 100% mesomorfo, 100% ectomorfo, 100% endomorfo. Raramente isso acontece. Eu conheço alguns casos de algumas pessoas que são ectomorfas puro. Por exemplo, o meu querido amigo Felipe Linares, nutricionista que sempre grava aqui comigo. Ele é um puro ectomorfo. Já, por exemplo, nosso querido editor master Mauricião, ele é uma mistura entre ectomorfo e mesomorfo. Eu sou uma mistura entre mesomorfo e ectomorfo. E o Fábio Giga, por exemplo, nosso querido Fábio Giga, é uma mistura de endomorfo com mesomorfo. Como é que eu sei que eu não sou um mesomorfo puro? Olha que legal. Primeiro, o meu teste mostra que eu sou um mesomorfo. Legal? Esse é o meu principal biotipo. Porém, quando eu paro de treinar, se eu perco algumas refeições, se eu fico doente, se eu fico estressado, eu perco peso rapidamente. Logo, eu tenho uma tendência ectomorfo também. Eu tenho uma dificuldade muito maior de ganhar massa muscular do que de perder gordura. Logo, eu tenho uma tendência a ectomorfo. Mas eu não sou um ectomorfo. Por quê? Primeiro, o teste me mostra que eu sou um mesomorfo. Segundo, eu não tenho a dificuldade do ganho de massa muscular e a facilidade da perda de gordura de um ectomorfo puro, como o meu amigo Felipe Linares. Fábio Giga, por exemplo, tem uma estrutura óssea robusta. Ele não consegue tocar os dedos quando abraça o seu punho. Logo, ele é um endomorfo. Porém, Fábio Giga tem uma cintura fina. Ele consegue manter uma estética de um físico, uma estrutura óssea muito próxima de um mesomorfo. Logo, ele puxa também para o mesomorfo. E assim você vai identificando. Mas o seu biotipo principal, agora, Renatão foi lá e elucidou para vocês. Você vai saber agora qual é o seu biotipo principal. Renatão, o que eu faço agora sabendo o meu biotipo principal? Legal. Boa pergunta. Boa pergunta. Muito boa pergunta. Pergunta boa, né? Pergunta boa. Como é que responde essa pergunta, Maurício? Não sei. Calma, Maurício. Calma. Eu sei a resposta para vocês. Pessoal, conhecendo o seu biotipo, você vai poder manobrar melhor a sua estratégia de treino e alimentação. Por exemplo, eu dou aqui várias dicas para os endomorfos. Se você é um endomorfo, corre lá, pega a dica de endomorfo. Renatão, acabei de testar e vi que é um ectomorfo. E olha, eu não achava que eu era um ectomorfo. Agora você sabe. Provavelmente você deve estar errando demais na dieta ao ponto de você achar que o seu biotipo é outro. Renato, eu estou acumulando gordura, não sou ectomorfo. Calma. Você está acumulando gordura porque está comendo errado. Você está acumulando gordura porque talvez o seu índice de massa corporal esteja tão baixo que a sua taxa de metabolismo basal está muito pequena. Vai lá. Pegue as dicas que nós fizemos para ectomorfos. Renatão, eu sou mesomorfo. Cadê minhas dicas? Cadê minhas dicas que você não fez até agora? Caceta. O Maurício vai me matar que eu bati na mesa e atrapalha toda a câmera aqui. Calma. Eu vou fazer um vídeo especial para vocês mesomorfos. Mas esse vídeo vai ser diferente, sabe por quê? Eu vou usar a minha história em todas as minhas preparações, todos os erros e acertos que eu fiz, para que você mesomorfo não cometa os erros que eu cometi e que me atrasaram na minha evolução e que aproveitem desse conhecimento para voar. Porque muitas pessoas acham que os mesomorfos não precisam de uma estratégia especial, já que eles estão no ponto de equilíbrio. Não.
tem estratégias muito especiais também para os mesomorfos, em relação a cardio, alimentação e treino. E eu vou usar a minha experiência de um mesomorfo para transmitir para vocês. Legal? Outro ponto importante: conhecer o seu biotipo ou também somatotipo vai te ajudar a escolher o tipo de esporte que você quer, ou então a categoria se você sonha em ser um atleta do fisiculturismo. Por exemplo, as pessoas que sonham em ser men's physique dificilmente serão atletas competitivos se forem endomorfos. Agora, mesomorfos e principalmente ectomorfos são os grandes campeões pró da men's physique no mundo. Classic physique, aqueles físicos estéticos, são geralmente bons mesomorfos. Por quê? Porque têm uma boa capacidade de ganho de massa muscular, mas conseguem ainda ter uma cintura bem encaixada pelo seu biotipo. Endomorfos, os grandes, gigantescos bodybuilders open, monstruosos, capazes de acumular grandes volumes de massa muscular, tem muito mais fácil e muito mais abundância na categoria endomorfos. Muitos atletas que eu conheci open do fisiculturismo eram mesomorfos, mas os melhores sempre foram endomorfos. Renatão, eu vi uma foto do Kay Green, ele era magrinho. Renatão, eu vi uma foto do Phil Heath, ele era magrinho. Calma. Não era magrinho, gente. Você pega o homem de 120 quilos, 130 quilos e pega ele quando garoto, dá a sensação que ele era magrinho. Mas pega lá o Phil Heath, na época que ele jogava basquete, pega uma foto, Mauricião, bota uma foto do Phil Heath aí na época que ele era um garoto que jogava basquete e nem treinava. Meu amigo, nem você, no seu 14º ciclo, tinha aquele shape. Como é que a gente vai chamar aquele cara de ectomorfo? Ele já era um baita do endomorfo. Big Ramy, olha o tamanho do homem. Winkler, The Beast, olha o tamanho daquele homem. Já imaginou um homem daquele ectomorfo? Pelo amor de Deus. Não dá, né? Exemplos de grandes endomorfos. Claro, nós também temos mesomorfos na categoria. Olha que legal. Rafael Brandão, mesomorfo puro, físico extremamente estético, físico extremamente encaixado, um grande open. Ou seja, se você é um mesomorfo, você também pode ser um open. Legal? Outros esportes, Renatão, natação, corrida, maratona. Vamos dar um exemplo. O maratonista que se preze tem que ser um bom ectomorfo, porque se ele for um endomorfo, no meio da estrada ele vai se desfalecer. Já um bom fundista de 100 metros dificilmente vai ganhar se for um ectomorfo, porque ele tem que ter uma quantidade de massa muscular muito grande. Mas, muitas vezes, quem decide nesses esportes é a genética, o tipo de fibra que ele tem. Fibra para explosão, para força, ou fibra para resistência de longas distâncias. Aí entra a questão genética. Lembra que eu expliquei? Genética versus biotipo? Agora uma brincadeira aí para vocês, pessoal. Desafio todos vocês a virem aqui nesse vídeo e comentar. Qual é o seu biotipo? Faça o teste e prescreva aí. Qual é o seu biotipo? Ectomorfo, endomorfo ou mesomorfo? Valeu? Pessoal, deixa seu like, seu comentário construtivo. Por favor, seu like é muito importante pra gente. Porque quando você dá o like, o nosso vídeo, ó, dispara e outras pessoas podem ter acesso a esse conhecimento. Valeu? Muito obrigado, um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.